Começando a nossa revisão, lembrando que essa semana nós temos um trabalho diferenciado, vou estar fazendo uma revisão sobre o assunto de democracia, no qual você já tem esse material em tipo uma apostila, né, que vocês estão com ela, e eu peço que vocês dêem uma olhada, façam uma leitura, tá bom? Vocês vão ter também, além da apostila, a aula que foi dada, a videoaula da semana passada, os slides que foi disponibilizado, no qual eu coloquei o que é democracia, e esse slide, que é Democracia 2, que é uma revisão do trabalho que nós estamos já fazendo já há um certo dia, certo tempo, certo? Outra coisa, eu peço que vocês tenham um pouquinho de atenção na leitura do quiz, que é uma atividade que vai ser disponibilizada para vocês a próxima semana, de 10 questões, tá? Sobre o assunto. Leiam com atenção os enunciados das perguntas, para não terem dúvidas. Assistam às aulas, que é interessante que vocês assistam, e qualquer dúvida, qualquer coisa, coloquem lá na sala online, no Google Class, que eu vou estar respondendo, tá bom? Então, a gente vai começar nossa revisão falando sobre o que é democracia, tá? Conceituando democracia, sobre os tipos de democracia e como é a democracia no nosso país, no Brasil. Então, o que é democracia? Lembrando que nós vimos isso na aula anterior, no slide, na videoaula anterior, no qual nós conceituamos democracia, debatemos um pouco sobre os tipos de democracia. Aliás, começamos a falar sobre os tipos de democracia e vamos concluir na videoaula de hoje, tá? Democracia é um tipo de organização social no qual o controle político é teoricamente exercido pelo povo. Teoricamente, lembra que a gente discutiu até a aula passada. E resulta em um sistema governamental que se forma pela livre escolha de governantes, pela maioria da população, por meio da votação. Por que a gente fala teoricamente? Porque nós sabemos que nós temos um poder político muito grande e que existe as interferências dos outros poderes, do legislativo, do executivo, do judiciário, enfim, a interferência de ambos os lados. E o povo, no frigir dos ovos, né, como a gente fala popularmente, acaba sendo o que sofre as consequências de uma má administração e o que tem mais problemas com relação a uma democracia levada e conduzida de forma errada, certo? E aí, lembrando dos tipos de democracia, nós temos a democracia racial, no qual nós falamos, como eu falei na aula anterior, dessa democracia é mais uma utopia, né? Porque nós sabemos que a gente até quer e torce para que isso exista realmente no mundo, né, num mundo mais igualitário, mas sabemos que nós ainda caminhamos em passos largos, embora alguns países já consigam, né, trabalhar dessa forma, viver uma pseudo-democracia racial, mas nós sabemos que o racismo, as intolerâncias, os preconceitos é muito particular, é muito da raça humana, né? A gente já até comentou. Então, a democracia racial é um conceito que apareceu na obra literária Casa Grande e Senzala, tá? Do sociólogo Gilberto Freire. O autor denominava, gente, não é Paulo Freire, é Gilberto Freire, tá? Isso aqui é interessante vocês estarem atentos. O autor denominava essa variação de democracia étnica. Passou então a ser utilizado depois de alguns pesquisadores chegar à conclusão de que no Brasil não existiam conflitos diretamente ligados ao racismo. Será que no Brasil não existem conflitos ligados ao racismo? Então a gente tem que ponderar, pensar e refletir a respeito disso, tá bom? Então, avançando um pouco, eu tenho uma democracia direta, que a democracia direta acontece quando a população participa diretamente de todas as decisões de esfera política, por meio de votações, assembleias ou consultas populares, referendos ou plebiscitos. Hoje não há nenhum exemplo de democracia direta em vigor. Porque, como ele coloca aqui, que a democracia direta, todas as decisões na esfera política é feita por meio de votação. Por exemplo, fazendo um exemplo no
o nosso atual momento político, né? Se o presidente fosse tomar alguma decisão política, ele, em vez de consultar os ministérios, teriam que ser consultados o ministério, os senadores, os deputados, o povo sempre ia estar sendo também consultado. Mas nós sabemos que isso não existe, como a gente colocou aqui no final do texto, hoje não há nenhum exemplo de democracia direta em vigor. É mais uma ideologia. Outro tipo de democracia, a democracia indireta, tá? Democracia indireta, ou também conhecida como representativa. Isso aqui a gente bem familiarizado, né? Então, democracia hoje no qual o regime político democrático é o tipo mais comum de regime político democrático que nós vivemos, tá? Acontece quando o povo elege representantes que serão os representantes são os responsáveis por decidir em nome da população. E aí, gente, temos uma grande responsabilidade. A partir dos 16 anos, eu já posso votar. Por ter essa responsabilidade, eu tenho que ter uma consciência, eu tenho que fazer uma verificação, eu tenho que estudar os meus candidatos, eu tenho que saber se ele realmente vai me representar. E aí, voltando, sempre faço referência com o que nós estamos vivendo. Hoje tem muita gente insatisfeito, né? Muita gente insatisfeito com o tipo de governo, que não está correto, que não está correto. Mas lembrando, quem colocou o governo atual, quem colocou os atuais representantes, somos nós. E se o governo não está de acordo com o que a gente quer, a culpa é de quem? É da população, é nossa. Não podemos nos eximir dessa responsabilidade. Então, quando eu me eximo da responsabilidade, que aos 16 anos eu não sou obrigado a votar, né? Eu não sou obrigado a votar, mas ele é facultativo, a partir dos 18 anos que ele é obrigatório. Mas lembrando, já é um grande passo. Se eu tenho condições de escolher essa responsabilidade, nós temos que batalhar e nós temos que fazer exercer o voto da forma mais responsável possível. Então, acontece quando o povo elege representantes que são responsáveis por decidir em nome da população. Então, quem decide uma lei, quem promulga, quem faz, quem organiza são os vereadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, os nossos governadores, presidente da República, enfim, são eles os responsáveis. São eleitos para mandatos políticos com validade determinada. No Brasil, acontece de 4 em 4 anos. Determinado e, teoricamente, deve agir em prol dos eleitores. Por isso que eu coloquei, teoricamente, age em prol dos eleitores, né? Enfim, mas será que acontece, né? E aí a gente fica a pensar, por isso que é de grande valia a gente estar discutindo sobre esse assunto que já está programado na nossa programação anual, né? Nosso planejamento anual, nós estamos falando nisso esse bimestre, a gente está discutindo sobre a importância de termos essa responsabilidade, de vocês estar sendo orientados a estudar os políticos, né, a estudar as propostas. Como é que eu estudo um político? Eu estudo política avaliando as propostas políticas desse indivíduo, avaliando a índole, o caráter, se ele já se meteu em algum crime político, se ele já se envolveu em alguma CPI, se ele tem algo contra ele na vida pública, e aí, se eu encontro algumas dessas qualidades ruins, eu não voto. Eu vou atrás de pessoas que são aparentemente são idôneas, né, que não estão envolvidas com nada e que possam realmente me representar e que eu possa chegar a esse indivíduo e exigir que ele realmente faça cumprir o que ele prometeu durante sua campanha eleitoral. E aí, avançando para um outro tipo de democracia, que é a democracia semidireta. Na teoria, a democracia semidireta é uma mistura dos modelos anteriores, da direta com a indireta. Acontece por meio de representação de políticos e mandatos, mas também pode contar com a participação da população em certos momentos. E aí eu falei para vocês há um tempinho, já agora, que o Brasil é uma república, né, uma democracia representativa, né, e que é uma democracia indireta. Só que nós também, o Brasil, ele é adepto, não é
só da democracia representativa, mas junto nós somos também adeptos ao tipo desse sistema democrático, apesar das consultas populares serem raras, tá? Então, em alguns momentos da nossa história, a gente se faz valer desse processo, né? E aí, professor, a gente fica nessa transição entre democracia indireta e democracia semidireta? Sim. Nosso Brasil, ele historicamente, o sistema democrático existe no Brasil há pouco tempo. Então, de certa forma, a gente ainda está engateando no processo democrático. E aí, por alguns momentos na nossa história, nós fizemos exercer a democracia semidireta, mas por mais tempo ainda, nós vivemos uma democracia representativa, que é a democracia indireta, certo? E aí eu falei anteriormente, bem aqui, ó, quando eu falei do plebiscito e do plebiscito e do referendo. E aí a gente fica se perguntando, existe uma diferença entre plebiscito e referendo? Existe, isso aqui é muito utilizado na democracia indireta, tá? Onde em algum momento a população ela tem que participar, né? Ela tem que dar a opinião dela. E aí a população, ela, além na eleição, né, que todos nós somos chamados a votar, e em algumas outras fases, em alguns outros momentos, nós somos chamados a decidir, ajudar os governos a decidir sobre algum ponto, né? Vamos supor, o referendo das armas, se você quer dividir um estado ou não, e aí a população é chamada a opinar. E aí eu tenho uma diferença entre plebiscito e referendo. O que é um plebiscito? É uma consulta ao povo para decidir sobre matéria de relevância para a nação em questões de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. É convocado previamente a criação do ato legislativo ou administrativo que trate do assunto em pauta. Então, antes de se ter uma convocação do presidente da Assembleia Legislativa se reunir para convocar o plebiscito, a ação do governo, há uma intenção que leva a ter tomado aquela decisão. E aí, previamente, tá? E aí, plebiscitos, eu tive 2 no Brasil, tá? Eu tive em 1993, que foi a consulta sobre a monarquia ou república, e parlamentarismo e presidencialismo. Vocês não eram nem vivos ainda, vocês não eram nem vivos. Eu ainda vi, não pude participar, porque ainda era menor, mas eu lembro desse plebiscito aqui, no qual a população foi convocada para decidir se ela queria continuar numa monarquia ou república parlamentarista e presidencialismo. Venceu a república presidencialista, né? Tem a república parlamentarista e a república presidencialista. Venceu a república presidencialista. Por isso, hoje, continuamos nesse sistema de república presidencialista. Em 2011, também teve um outro plebiscito, onde se votou a divisão do Pará em mais 2 estados, que o Pará ia ser dividido em 2 estados. O Pará é um estado grande, né, que fica ao norte. Ele ia ser dividido em Tapajós e Carajás. Venceu a continuação do estado da forma atual, então não teve a divisão, e o estado continuou o Pará sem nenhuma divisão. Professora, e quando é que é o referendo? Vamos lá, referendo também é uma consulta. Ambos são consultas à população, tá? Também uma consulta ao povo, mas é convocado posteriormente à formulação do ato legislativo. Então, assim, há primeiro a convocação a nível de parlamento, lá eles conversam, fazem um ato e depois que eles vão passar para a população, né? Que vão convocar a população. Cabendo ao povo ratificar ou rejeitar a proposta. Então, cabendo ao povo aceitar ou não aceitar a proposta que vem do parlamento, tá? Que são dos deputados, né, dos senadores e aí pela chancela do presidente. Eu tive 2 em 1963, com a consulta sobre parlamentarismo, presidencialismo. Nós vamos ver esses sistemas de governo posteriormente em próximas aulas, tá? E aí venceu a segunda opção, continuamos presidencialismo, Brasil República, tá? Em 2005,
teve um outro referendo, que foi uma consulta sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munições no país. Venceu a não proibição, tá? Então, a não proibição venceu desde 2005. Tá aí a diferença entre plebiscito e referendo. Muito bem, entenderam, né? Então, bola para frente. Então, continuando, aqui só foi apenas para dar aquele molhozinho para que vocês entendam. Porque toda hora a gente fica falando plebiscito, referendo, e agora vocês já sabem o que é um plebiscito e o que é um referendo, que faz parte da consulta da democracia indireta e da semidireta, tá? Da semidireta e da indireta. Vamos lá. Continuando, temos a democracia liberal, e aí nós vamos conversar um pouco sobre a democracia liberal. Com base nos princípios do liberalismo, a democracia liberal prega a não intervenção do Estado, seja na economia, seja nos direitos individuais do cidadão. Assim, o Estado laico e o princípio da isonomia são importantes conceitos dessa vertente democrática. Gente, o liberalismo. Professora, existe algum país que prega isso, que vive isso? Sim. E aqui, ó, deixou bem claro que não tem intervenção do Estado, seja na economia, o Estado ele tem a questão política e tudo, e não tem essa intervenção. E aí eu tenho exemplos dessa democracia na Noruega, tá? Nos Estados Unidos, ele tem um semi-liberalismo, alguns momentos ele tem esse processo liberal, né? O liberalismo acontece. A Suíça, mas aí, gente, no que a gente está vivendo hoje, as coisas estão meio assim, né? A gente não pode dizer que hoje o Estado, os países, né, enquanto governantes, eles realmente estão intervindo, porque o momento hoje atual no mundo, né, que essa pandemia, que até então é algo único na história da humanidade, os países estão se organizando de forma que os estados, os presidentes, os governantes, eles realmente estão intervindo, estão tomando posicionamento, estão colocando a população a questão do isolamento, né, que é uma forma de você prevenir a proliferação desse vírus, que é o Covid-19, e aí está sim tendo uma intervenção. Embora os países tenham uma democracia liberal, nesse momento está acontecendo essa intervenção por conta de um fator, né, externo que até o momento nós não tínhamos nenhuma indicação na história a respeito, tá bom? E aí eu tenho a social-democracia. A social-democracia é uma vertente política que prega princípios de igualdade, liberdade e justiça social. Este último, inclusive, requer um regime que apoie a intervenção do Estado e um papel de regulação do funcionamento da máquina pública nas esferas políticas, econômicas e social. Lembrando que lá no liberalismo, a economia ela é solta, ela não tem intervenção, as próprias pessoas ela tem essa condução, uma coisa acontece, tem representantes, sim, tem governadores, tem, mas enfim, não há tanta interferência. Já que na democracia, na social-democracia, o Estado realmente ele tem esse apoio, ele dá esse apoio para dar essa condição, essa regulação do funcionamento da máquina pública. Essa combinação de proteção estatal aos direitos individual, intervencionismo econômico e busca por justiça social leva ao conceito de bem-estar social amplamente praticado em países desenvolvidos. E aí eu tenho como exemplo o Canadá, Portugal, Suécia. E aí eu tenho dois países que eu posso pontuar, Portugal e Suécia. Portugal no enfrentamento e o Canadá, tanto Portugal como o Canadá, no enfrentamento dessa pandemia, eles tiveram um posicionamento bem parecidos, né? Eles foram atrás de conscientizar o povo lá, como tem esse bem-estar social, o Estado intervém, a educação, as pessoas têm educação política, elas sabem e elas têm consciência do seu posicionamento diante da sociedade. Então, assim, Nova Zelândia também a gente pode apontar. São pessoas mais conscientes, politizadas, enfim, por eu ter uma base
uma base forte na educação e tem um apoio do Estado que não, quase não tem, não se vê falar em corrupção, a coisa acontece de verdade, tem uma saúde boa, um sistema de saúde que funciona, um sistema educacional, enfim, todas as esferas políticas das coisas funcionam. Quando a pandemia chegou nesses países, foram mais fáceis de administrar, porque a população assim se demonstrou mais fácil de aceitar os isolamentos, de fazer, deles mesmo ter essa postura, né? E aí a Suécia, né, também ela enfrentou dessa forma. Professora, e a Suíça? A Suíça vive um liberalismo e aí ela deixou a cargo da população, não fez uma intervenção a priori, né, como os outros países da Europa fizeram. E aí que essa intervenção, a questão do isolamento, né, isolamento total, lockdown, que tanto se fala, alguns países foram feitos de forma mais emergencial. E aí o que acontece? Hoje se morre muita gente na Suíça porque a população não se isolou da forma adequada, o governo veio pedir desculpa, enfim. A gente vive um momento muito único, mas nós sabemos que os países que têm a social-democracia, ela está enfrentando da melhor forma, né? Melhor do que os que não têm, né? E aí, a democracia no Brasil. O Brasil tem uma história democrática extremamente curta. Ela surgiu inicialmente com Getúlio Vargas nos anos de 34 e 37. Entre 45, houve uma tentativa de retomada do processo democrático que durou até 1964. A partir de então, os militares deram um golpe, e aí isso é um golpe militar, que todos nós sabemos, já viram em história, e vigorou até 1980, com a retomada gradativa da democracia. Após esse período, em 85, surgiu o que hoje conhecemos como democracia no Brasil. Então, de 80 a 85 foi um processo de retomada lenta, né? O Brasil foi retomando o processo democrático. E aí, em 85, surgiu o que conhecemos hoje como democracia no Brasil. Em 88 apenas, foi promulgada a Constituição Federal, que está em vigor até hoje no nosso país. E ela é o maior símbolo da breve história democrática do Brasil, garantindo direito de cidadania e a busca por igualdade e justiça social. Entender o processo político de organização da nossa sociedade é fundamental, gente, para quê? Para saber exatamente de que forma o governo pode ser cobrado e como podemos colaborar para alcançar o objetivo e a melhoria da qualidade de vida de todos nós. E aí sabemos que só através da educação, da leitura, do estudo, de vocês estudarem geografia, história, ciência, biologia, química, física, gente, isso é educação, da gente valorizar o educador, valorizar a educação que vocês têm. Professora, é pública, mas nós, professores, temos uma missão de passarmos o nosso melhor, e estamos todo dia tentando passar o nosso melhor para vocês. E aí, nesse momento diferente, nós estamos nos reorganizando, nos readaptamos a uma nova realidade, para deixar vocês não ter perca de conteúdo, para não abandonar você nesse momento tão difícil. Nós sabemos que não está sendo fácil para ninguém. Então, assim, gente, é só através da leitura, é só através da educação, através da cultura, através da consciência, da conscientização de cada um de nós, e é esse o nosso papel. Professora, mas meu pai é o que vota lá em casa, ele não estuda. Mas se você estuda, você pode conversar com seu pai, pode conversar com seu irmão, pode debater, pode ser mais uma pessoa que vai divulgar, né, que vai socializar, que vai difundir essa sua educação que você está adquirindo dentro da escola e vai estar passando para dentro da sua casa, tá bom? Então, gente, uma boa semana a todos. Vou terminando nossa aula, nossa revisão. Espero ter ajudado vocês, tá, a entender todo o sistema democrático, o que é democracia, os tipos de democracia e como a democracia está acontecendo no Brasil. Lembrando que a gente viu só um pouquinho da democracia no Brasil, vou cobrar só esse pouquinho mesmo, tá? Porque em aulas posteriores a gente vai dar continuidade a esse assunto. Estou deixando essa mensagem para vocês. Tente sempre enxergar o lado positivo da vida, pois quem se concentra no negativo só aumenta as dificuldades. E eu sei que a gente está fugindo do pessimismo e a gente tem que ser o mais otimista possível diante dessa situação que não está sendo fácil para ninguém, tá bom? Fica essa minha mensagem.
Uma boa semana. Lembrando, ao sair de casa, faça uso das máscaras. Quem tiver álcool em gel, faz uso do álcool em gel. Quem não tiver, ao chegar, lava as mãozinhas, tá bom? Eu não estou fazendo uso da máscara aqui para conversar com vocês, porque eu estou dentro de casa, estou aqui num ambiente bem que eu tentei organizar para vocês aqui, para a gente poder conversar. E aí, eu não estou fazendo uso da minha máscara, mas sempre que eu saio, eu faço lá o uso da máscara. E aí, sempre o asseio das mãos, sempre que possível, a gente está lavando a mão com sabão, tá bom? E aí, façam o papel de vocês, ficando em casa, preservando a vida de vocês e de quem vocês são, tá bom, meus amores? Uma boa semana, muito obrigado, um abraço no coração de cada um. E, se Deus quiser, logo, logo, a gente vai estar presencialmente se vendo e nos organizando para essa nova realidade, né? Que a gente vai estar aí enfrentando logo que a gente estiver voltando. Um abraço a todos no coração, um abraço na família de cada um de vocês. Beijo, amores, até a próxima semana.